O último homem da Terra não está sozinho. Eu sou o Junior Dino e vou te contar tudo sobre Eu Sou a Lenda. Como seria o visual dos infectados, como foram feitas as cenas com o cachorro, os bastidores das gravações e muito mais. Então já deixa o seu like para a Sam ficar contente. Eu Sou a Lenda chegou aos cinemas em 2007. O filme é baseado no livro de Richard Matheson, lançado em 1954. Essa obra já havia ganhado duas adaptações para o cinema, Mortos que Matam em 1964 e A Última Esperança da Terra em 1971. A direção é do Francis Lawrence, famoso por dirigir Constantine e os filmes de Jogos Vorazes. Você gosta de filmes de monstros e animais assassinos? Então se inscreva no Dino Show e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Em 2009, a doutora Alice Crippen criou um vírus que se mostrou muito eficaz na cura do câncer. 3 anos depois, vemos uma Nova York completamente abandonada, sem nenhum sinal de seres humanos. De repente, um Ford Mustang vermelho corta as avenidas vazias. Ele está sendo dirigido pelo Dr. Robert Neville. Essa é uma referência à Última Esperança da Terra, onde o protagonista dirigiu um Ford vermelho pelas ruas vazias. Ao lado de Neville está sua companheira, um pastor alemão fêmea chamada Sam. Olha só que belezinha, ele abrindo a janela para ela pegar um ventinho. Como eu adoro essa cena do Mustang em meio a essa avenida abandonada e selvagem. Grande parte desse filme foi realmente gravado nas ruas de Nova York, que foram fechadas para as gravações. Esse processo envolvia um total de 500 pessoas. Os cenários foram criados no meio da rua com carros abandonados, objetos abandonados e plantas artificiais. Digitalmente, eles removeram qualquer sinal de civilização e adicionaram mais detalhes para deixar o cenário mais selvagem. O resultado ficou surpreendente. Um bando de veados cruza o caminho de Neville. Ele começa a persegui-los para tentar caçar um deles. Algumas cenas foram gravadas com um dublê dirigindo o carro ao lado do boneco de um cachorro. As cenas dessas manobras foram filmadas com um veículo especial onde o dublê dirigia o carro ao lado do veículo, enquanto Will atuava como se estivesse dirigindo. Os veados desaparecem no meio dos carros abandonados e Neville começa a segui-los a pé. A produção não conseguiu fechar a Times Square, então essa cena aqui foi gravada no estúdio. Foi criado um cenário com grama falsa e também construíram uma boa parte da Times Square. Neville avista um veado e vai devagarinho atrás dele. De repente uma leoa pula e ataca o veado. É um baita susto. Esses leões poderiam ser de um zoológico local e depois que a humanidade sumiu, eles passaram a viver livremente. É uma ideia muito legal. O relógio de Neville apita. O sol está se pondo. Então ele decide recuar. Em um grande outdoor, vemos um logo muito parecido com o de Batman vs Superman, que só foi lançado em 2016. Essa é uma referência ao roteirista do filme Akiva Goldsman, que escreveu um roteiro para Batman vs Superman em 2001, mas esse projeto acabou virando o filme Superman: O Retorno. Neville retorna para sua casa. Ele serve comida para Sam e assiste noticiários antigos que provavelmente ele mesmo pegou de um estúdio da NBC. Mais tarde ele dá banho em Sam enquanto ouve Bob Marley. O relógio de Neville apita novamente e sua alegria acaba. Ele fecha todas as janelas da casa e no silêncio total se deita na banheira com Sam. Ouvimos gritos terríveis vindos de todos os lados. Para mim, essa é a cena mais aterrorizante deste filme. Em um flashback, o Coronel Neville chega em sua casa para buscar sua esposa e sua filha. Ela está carregando a Sam, que ainda é um filhotinho. A filha de Neville é vivida pela Willow Smith, a própria filha do Will Smith na vida real. Um vírus mutante está se espalhando e Nova York será isolada. Neville quer tirá-las da cidade, mas ele é um cientista e quer ficar para tentar encontrar uma cura para o vírus. Neville acorda e começa a malhar. Olha só, nem a Sam escapou. Will Smith teve um treinamento intenso para entrar em forma para o filme. No porão, Neville tem um laboratório onde faz testes em ratos infectados. Ele ainda está procurando uma cura para o vírus chamado Crippen. O vírus criado pela doutora Alice Crippen sofreu uma mutação e transformou humanos e animais em seres sensíveis à luz e extremamente violentos e sedentos por sangue.
Neville é imune a esse vírus e se tornou o último sobrevivente de Nova York. Um dos ratos está mostrando sinais de recuperação. O próximo passo será o teste em um humano infectado. Neville vai até uma videolocadora. Ele colocou manequins no local, deu nome a eles e os trata como se fossem pessoas reais. Ele até se interessa por uma manequim, mas fica com vergonha e promete a Sam que dará oi a ela no dia seguinte. Vemos que Neville tem uma rotina diária. Ele malha, sai pela cidade procurar por suprimentos e assiste filmes e noticiários. A produção conversou com pessoas isoladas como ex-prisioneiros e elas disseram que a melhor maneira de lidar com o isolamento é ter uma rotina severa para lidar com o sentimento de solidão. Na tentativa de encontrar sobreviventes, Neville transmite uma mensagem via rádio dizendo que ele estará todos os dias ao meio-dia em um pier na esperança de alguém aparecer. Essa cena dele em um navio de guerra jogando golfe em cima de um jato é incrível. A trilha sonora composta pelo James Newton Howard também é maravilhosa. O mais impressionante é que o cenário é real. Essa cena foi gravada no navio chamado Intrepid, que virou um museu em Nova York. Esses jatos fazem parte do museu. De repente, algo chama a atenção de Sam. Para o papel de Sam, a produção trabalhou com 3 cães pastor alemão, mas a principal era uma cadela chamada Abe. O treinador de Abe estava a todo momento nas gravações dando instruções a ela. Ele chamava sua atenção com bolas de tênis. Sam avistou um veado. Neville vai atrás do animal. O veado entra em um prédio. Sam acaba entrando junto. Neville fica desesperado e também entra para procurar por Sam. Essa cena é tensa. Neville escuta o veado gritando como se algo estivesse o atacando. Neville sobe uma escada ensanguentada e encontra apenas a cabeça do veado. Em um cômodo, ele se depara com vários infectados e precisa fazer o mínimo de barulho possível para não acordá-los. É angustiante. Ele finalmente encontra Sam. Ela está com medo de alguma coisa. Neville se vira e dá de cara com o infectado que estava devorando o veado. Ele mata a criatura e começa a correr desesperadamente. Ele pula pela janela. Outras criaturas caem junto com ele, mas morrem quando são expostas à luz do sol. No livro de Richard Matheson, a humanidade se transformou em vampiros muito parecidos com os clássicos. Eles odeiam o sol, detestam alho e morrem com uma estaca em seu peito. Mas nessa versão, eles são humanos infectados chamados de Darkseekers. O design dos Darkseekers foi criado pelo Patrick Tatopoulos, que também criou os aliens de Independence Day e o polêmico Godzilla de 1998. Inicialmente, a produção tentou criar os infectados com efeitos práticos usando próteses e maquiagens, mas eles acabaram ficando mais parecidos com mímicos raivosos. A solução então foi recorrer à computação gráfica, e os Darkseekers foram criados a partir de dublês vestindo a roupa de captura de movimentos. Eu acho esse visual bem sinistro, mas por ser inteiro em CGI, pra mim acabou ficando mais cartunesco do que assustador. Esse filme estava sendo produzido em 1997, seria dirigido por Ridley Scott e seria estrelado pelo Arnold Schwarzenegger, mas devido a problemas de orçamento, o projeto foi cancelado. Existem testes de maquiagem que mostram como seriam as criaturas, e olha só que sinistro, dá muito mais medo. É uma pena que não usaram efeitos práticos. Neville arma uma armadilha e usa seu sangue para atrair um Darkseeker. Rapidamente um deles é capturado. Isso deixa o outro tão enfurecido que ele até se expõe à luz do sol, mas acaba retornando para a escuridão. Neville capturou uma infectada que aparenta ter uns 20 anos. Ele a coloca sobre uma mesa. Essa cena foi gravada com uma dublê deitada sobre a mesa vestindo a roupa de captura. Ele injeta a possível cura e aguarda. Por um momento os dados da cobaia começam a normalizar, mas logo a infectada passa a convulsionar e a gritar e depois morre. Para trazê-la de volta, Neville reinjeta o vírus. Em outro flashback, vemos que Neville está tentando colocar sua esposa e filha em um helicóptero. Para essa cena, o exército forneceu veículos militares e soldados reais. Também foram contratados 1000 figurantes para simular as pessoas em pânico.
Eles atravessam um pier para chegar ao helicóptero. Na ponte do Brooklyn não tem um pier, então a produção teve que construir um para as filmagens. Sua filha entrega Sam a Neville dizendo que ela irá protegê-lo. Depois ela faz um sinal de borboleta com as mãos. É de cortar o coração. Papai, olha uma borboleta! Um filhotinho do pastor alemão também foi trazido para viver a pequena Sam. Olha só que coisinha mais fofa. Quando Neville está dirigindo pelas ruas, ele nota que o manequim que ele chama de Fred está em outro lugar. Se você prestar atenção, verá que a cabeça do Fred se move. Isso é porque em algumas cenas esse manequim foi interpretado por um mímico. A intenção era mexer com a cabeça do público. Neville fica inconformado com isso. A atuação do Smith é muito boa. Ele atira em Fred e fica paranoico como se tivesse uma pessoa ali brincando com ele. Quando ele se aproxima do manequim, ele cai em uma armadilha igual àquela que ele fez para capturar a infectada. Neville bate a cabeça e desmaia. Ele acorda quando seu relógio apita. O sol já está se pondo. Ele corta a corda e cai em cima da faca. É muito agoniante. De repente, eles escutam latidos. O Darkseeker que se expôs à luz solta 3 cachorros infectados para cima de Neville. Só que eles não conseguem atacá-lo porque ainda há um fino feixe de sol. É muito bem bolado. Esses cachorros foram inspirados no pelado mexicano, uma raça mexicana de cachorros que não possuem pelos. Neville consegue chegar ao carro e pegar a arma, mas o feixe acaba e os cães vão para cima dele. Sam os ataca para defender seu tutor. Neville mata um deles, mas outro fica tentando mordê-lo. Para essa cena foi criado um modelo da cabeça do cachorro e um dublê vestido de verde ficava segurando ela para interagir com Will Smith. Na pós-produção, o cachorro foi adicionado digitalmente. Sam pula e ataca o cachorro, então Neville consegue matá-lo a tiros, mas Sam acaba sendo mordida. Nessa cena aí, a Abby foi maquiada com sangue falso não tóxico, e para fazê-la mancar, o treinador prendeu uma fita em sua pata. Sam protegeu Neville assim como sua filha disse que ela faria. Neville carrega Sam e a leva para o laboratório. Ele sabe que não pode fazer nada, então se senta com Sam e canta Bob Marley enquanto ela vai se transformando. Sem outra saída, Neville mata Sam enforcada. Essa é uma das cenas mais tristes que eu já vi na minha vida. Eu chorei de soluçar. Neville enterra Sam. E como ele prometeu a Sam, ele vai até a locadora dizer olá ao manequim e fica implorando para ela dizer olá a ele. É outra atuação incrível do Will Smith. Please say hello to me. Furioso, Neville sai pela noite em busca de vingança ou até mesmo para se matar. Ele coloca um manequim no pier para atrair os Darkseekers e então começa a atropelá-los. O Darkseeker que soltou os cachorros é um macho alfa. Ele dá ordem aos infectados para atacarem o carro. O carro vira, e quando o Alpha vai morder Neville, uma forte luz o espanta. Alguém ouviu a transmissão de Neville. Uma mulher pergunta pelo endereço de Neville. Ele passa ela e diz que é importante esperar amanhecer para os Darkseekers não segui-los. No último flashback, vemos que explodiram as pontes para isolar a ilha. Infectados atacam um helicóptero e ele bate no helicóptero em que estava a esposa e a filha de Neville, causando a morte de todos no helicóptero. Neville acorda e nota que sua perna foi costurada. Em sua cozinha está uma mulher e um garoto. Ele saca a arma e pensa em atirar para verificar se eles são mesmo reais, mas acaba desistindo. O garoto se chama Ethan e a mulher se chama Ana. Ela é vivida pela atriz brasileira Alice Braga, que mais tarde esteve em filmes como Predadores e O Esquadrão Suicida. Ana pode ter sido inspirada em Ruth, uma mulher que Neville encontra no livro, mas depois ele descobre que ela faz parte de um grupo de vampiros mais evoluídos. Ana diz que estão indo para uma colônia de pessoas que não foram infectadas. Neville não acredita nisso e fica furioso. 3 anos sozinho fizeram com que ele perdesse suas habilidades sociais. Depois de um tempo sozinho, ele volta e vê Ethan assistindo Shrek. Neville é tão fã da animação que sabe as falas de cor.
Eu gosto do Shrek. Anna entra no laboratório e vê as fotos de vários infectados que morreram enquanto Neville procura pela cura. Essa é uma referência ao final do livro, onde Neville é capturado por um grupo de vampiros e descobre que eles evoluíram e se tornaram uma sociedade organizada. Ele passou anos matando membros dessa sociedade, e para os vampiros ele se tornou um monstro lendário, assim como os vampiros são para nós. Isso explica o título Eu Sou a Lenda. Neville está tentando reduzir a temperatura da infectada para tentar aumentar a eficácia da vacina. Originalmente teria várias cenas de Neville, Anna e Ethan andando pela cidade, indo a uma loja de roupas, indo à igreja e nadando no museu. Seria nessa cena que Neville tem a ideia de baixar a temperatura da cobaia. É uma pena que essas cenas foram cortadas, elas dariam muito mais profundidade a esses dois personagens. Neville leva Ethan para dormir no quarto de sua filha, que se chamava Marlin, em homenagem ao Bob Marley. De repente eles escutam gritos. Os Darkseekers seguiram o carro enquanto Anna trazia Neville para sua casa. Os Darkseekers correm em direção à casa e Neville ativa explosivos que ele colocou para o caso de emergência. Para essa cena do chão tremendo com o impacto, foi colocado embaixo do cenário um mecanismo hidráulico que fez o chão balançar. Neville procura por Anna e descobre que o infectado entrou na casa. O macho alfa o ataca. Neville consegue se livrar, atira em um bujão e sai correndo tentando atirar no alfa, mas ele consegue fugir. É uma cena de ação bem legal. Ele sobe as escadas atrás de Anna e descobre que outro infectado está no teto abrindo um buraco. Essa cena aí foi gravada com o dublê vestindo a roupa de captura e pendurado por um cabo. Eles precisam fazer silêncio para não chamar a atenção da criatura. É outra cena bem intensa. Ethan chama a atenção do infectado, mas Neville consegue chegar a tempo para matar a criatura. Do lado de fora, Neville vê o Alpha chamando uma horda de Darkseekers. Rapidamente eles começam a entrar na casa. Então Neville leva Anna e Ethan para o laboratório. Chegando lá, eles percebem que a cobaia está se curando. Neville finalmente descobriu a cura. Os Darkseekers chegam ao laboratório. Eles estão protegidos por uma porta blindada, mas não por muito tempo. Neville tenta dialogar com eles, mas o Alpha começa a quebrar o vidro, formando o formato de borboleta. Neville se lembra de sua filha. É um momento emocionante. Papai, olha, é uma borboleta. Neville vê que Anna tem uma tatuagem de borboleta, então interpreta isso como sinal para salvá-la. Ele entrega a cura para Anna e a coloca junto com Ethan em um cofre. Depois pega uma granada e vai em direção ao macho alfa, explodindo todos os Darkseekers. E o filme termina mostrando Anna e Ethan chegando na colônia de sobreviventes. Ela entrega a cura para os militares e assim Neville se tornou uma lenda porque deu sua vida pela humanidade. Uma das coisas mais legais desse filme são os indícios de que os Darkseekers têm uma consciência, e esse final simplesmente joga isso fora. O público não gostou desse final, aí eles lançaram uma versão do filme com o final original. Neville vê que a infectada tem uma tatuagem de borboleta, aí ele realiza que o macho alfa na verdade está atrás dela. Ele entra com ela no meio dos infectados e o alfa fica encarando Neville. Os Darkseekers aguardam e observam enquanto Neville aplica o vírus na fêmea. O macho troca carinhos com ela, é até uma cena bonita. Depois ele a carrega e vai embora. Os outros vão com ele. Neville realiza que os Darkseekers se tornaram uma sociedade e eles têm raiva dele porque Neville matou vários de sua família. Tinha uma outra cena dele saindo da casa e Neville vê quantos Darkseekers ele matou com a explosão. Ele fica muito triste com isso. E o filme termina com os três pegando a estrada, e Neville tem a oportunidade de começar uma nova vida ao lado de Anna. Esse final faria muito mais sentido com o final do livro, e o filme seria muito melhor. É uma pena que acabaram mudando para talvez ficar mais emocionante. Então, Eu Sou a Lenda é um filme muito afetado pelas cenas cortadas e pelo final que joga fora uma das coisas que o filme tinha de mais interessante. Mas a história é muito boa, a trilha é bonita, a produção é bem feita, é impressionante o trabalho que eles tiveram para filmar o filme. Os Darkseekers poderiam ser mais assustadores, mas eles são muito interessantes. Mas o destaque vai para o Robert Neville.
É muito legal acompanhar a rotina dele, a relação dele com a Sam, e a atuação do Smith é muito boa. Apesar de seus defeitos, o filme tem emoção, tensão e com certeza vale a pena ser assistido. E você, qual a sua nota para Eu Sou a Lenda? Agora a hora da pergunta é sua resposta para aparecer no final do próximo vídeo. Você também chorou vendo a morte da Sam? Então um abraço do Dino e até o próximo vídeo.